E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre relacionamento. Falar um pouco com vocês algumas coisas que eu sinto e algumas coisas que eu já vivi. Eu tenho 33 anos, já tive algumas experiências, então eu quero repassar para vocês algumas coisas que eu consegui perceber ao longo de muito tempo, né? Fazendo uma autoanálise, fazendo uma análise sobre relacionamentos e fazendo uma análise dos relacionamentos de pessoas que eu conheço. Hoje em dia, com 33 anos, já depois de um relacionamento longo, e tive a experiência de morar junto, né, com uma pessoa, ser casada, não no papel, mas a gente tem um filho e a gente morou junto por 7 anos. E vendo relacionamentos próximos a mim também, nessa fase mais madura, me separei recentemente, tá com um mês que eu me separei. Só que dentro desse um mês, a gente teve algumas conversas, né, e a gente permanece separados, nós dois, só que a gente tá mais dando um tempo pra ver se a gente vai voltar. Ver o que cada um quer de verdade, de fato. Se é estar junto ou se não é estar junto. E a gente só chegou a essa conclusão porque a gente conversou. E a gente viu que os dois sentiam a mesma coisa. No início teve brigas e teve desentendimentos, teve complicações, porque a partir do momento que você convive com uma pessoa por muito tempo, né, em um casamento, por exemplo, que tem filhos, que você precisa conviver com aquela pessoa 24 horas por dia, que era o meu caso com o dele, a gente não trabalhava fora, a gente trabalhava junto, dentro de casa, a gente tende a pensar, a olhar algumas vezes ou em um determinado momento desse relacionamento, a gente tende a olhar para outra pessoa e achar que a gente não sente mais nada, ou que a gente não ama mais aquela pessoa, ou a gente começa a ver mais os defeitos dela do que as qualidades, a gente começa a brigar mais, a gente tem crises, né? Todo relacionamento passa por crises, então tem momentos que os dois não estão mais se batendo. É óbvio que tem pessoas que realmente chegam em um determinado momento do relacionamento e sente que não amam mais a pessoa e que se separa ali o casal, seja de comum acordo ou não, mas que se separe e uma das partes realmente não quer mais nada e começa a seguir em frente e tudo certo, permanecem separados pro resto da vida. E também existem aqueles casais que eles precisam sim de um tempo de relacionamento para se recuperarem, se acharem, né, individualmente, para talvez sim conseguirem voltar. Eu não sei, né, eu já conversei com o meu parceiro, né, com o pai do meu filho, a gente já conversou, a gente não tem certeza absoluta que a gente vai voltar, mas a gente está se trabalhando individualmente nesse momento e a gente preferiu esse tempo. E esse tempo, nesse momento, depois da gente brigar, depois da gente chorar, depois de várias complicações nesse término, porque realmente um término de um relacionamento que tem filho, que já se passaram muito tempo, que estava desgastando por conta da convivência, porque a gente não estava se entendendo mais, por conta de várias outras coisas. A gente se gostava muito, a gente era parceiro, a gente era muito amigo, só que muitas coisas não estavam se batendo mais na parte da convivência. Eu havia me perdido, ele havia se perdido, então a gente não estava mais se encontrando naquelas pessoas que a gente se apaixonou, né? Então, a gente terminou, né, e a gente se separou, a gente ficou brigados por um tempo e foi doloroso esse tempo pra mim e pra ele, até a gente chegar na conclusão de que a gente precisa se melhorar, que a gente se gosta, que a gente quer estar junto no futuro, sim, mas que a gente precisa se melhorar, porque se a gente voltar do jeito que tá, capaz de acontecer o mesmo ciclo e ir acontecendo o mesmo ciclo. E nessa descoberta do individual, do que eu estou vivendo, estou passando nesse tempo comigo mesma e tentando me reencontrar, e ele com ele mesmo, pode chegar um momento que ele perceba que realmente ele não me ame mais. E que ele olhe pra mim e fale, Roberta, realmente a gente vai permanecer separado, eu quero seguir a minha vida sozinho, ou eu chegar em um determinado momento onde eu me reencontre comigo mesma e reconecte comigo mesma, olhe pra ele e perceba que eu não o amo mais e que de fato a gente permaneça separados. Então isso pode acontecer. Assim como a gente pode se reencontrar e se reconectar com a gente mesmo, olhar um pro outro e saber que a gente
se gosta sim, que a gente se ama sim, que a gente vai ficar junto e vai reconstruir nossa família novamente. Então, o fato de eu estar gravando esse vídeo com vocês é que algo parecido aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, justamente nesse período que eu também me separei. E essa pessoa, né, que é um homem, só que também se separou da esposa, que era casados. Eles eram casados, não tinham filhos, mas eles se separaram. Ele foi morar na casa da mãe dele e a esposa ficou. Foi uma decisão dele, né? Eles eram casados há 10 anos e eram juntos há mais de 10 anos. E ele se separou porque disse que não amava mais ela, não sentia mais nada por ela. Então ele ficou e todo mundo olhava pra ele e falava: nossa, realmente ele tá decidido, ele realmente não gosta mais dela. Porque a gente olhava e via que ele tava bem, ele tava sorrindo, ele tava mais feliz depois que ele se separou e que ele foi morar na casa da mãe dele de novo, até tentar encontrar um outro lugar pra ele ficar. Então todo mundo tava achando que ele tava super decidido e ele sempre dizia: não, eu não gostava mais dela, eu não sentia mais nada por ela, foi melhor ter terminado. E todo mundo tava achando que aquilo era realmente a verdade. E aconteceu que eles permaneceram separados aí durante 1 mês e meio. Depois desse tempo que eles ficaram separados e de fato convivendo separados, chegou um certo momento que ele voltou pra casa. E todo mundo ficou sem entender, porque ele de fato, nesse tempo que ele precisou, que ele se deu, ele percebeu que não era aquilo que ele queria. Ele percebeu que ele amava sim a pessoa, então por isso que ele voltou, né? E era algo que ela também entendeu, né? A outra parte, a pessoa, né? Ela entendeu, ela falou, ela deu esse tempo também. Só que pra ele não era um tempo, pra ele era um fim definitivo. E a sorte dele é que ela estava lá esperando. Tem pessoas que realmente não esperam. Então isso aí é uma consequência que a pessoa tá correndo, né? Um risco ali que a pessoa tá correndo de sair de casa dizendo que é definitivo. Então o que eu queria passar com isso? Às vezes você tá em um relacionamento, seja ele qual for, um relacionamento de um namoro ou de um casamento, que é algo que é mais normal de acontecer, né? Por que eu digo que é mais normal acontecer em um casamento? Porque um casamento você mora junto com a pessoa, você convive com aquela pessoa, né? Você tem anos ali de convivência com aquela pessoa. Então tem um momento do casamento ali, da relação, que você olha pra pessoa e, como eu disse no começo, parece que você não gosta mais da pessoa, parece que você não sente mais atração, parece que você, sabe, fica aquela coisa monótona. Os dois precisam evoluir, parece que os dois estão ali, né, estagnados ali, parece que isso dificulta muito a relação, começam a vir discussões e vocês não conseguem se entender por conta da convivência, você realmente pensa que não gosta. Então isso é uma coisa ali da relação, de uma relação de muito tempo, de muitos anos, de muita convivência. Namoro é uma coisa, né? Namoro é justamente pra você testar se você vai se dar bem quando você é casado. O namoro, ele é esse teste. Agora, quando é um casamento de anos, eu já vi muito isso acontecer, de a pessoa achar que não gosta mais, de se separar e dar uns 3 meses a pessoa volta de novo. E esse tempo, e aí o título desse vídeo, né, que é sobre dar tempo ou não, será que o tempo ele resolve ou não? Eu digo que dentro de um relacionamento de um casal, de um casamento, eu acho que é válido sim haver essa distância, sabe? Você não romper completamente o seu vínculo total com essa pessoa. Por exemplo, eu tô casada com a pessoa, eu vou embora, eu não quero mais aquela pessoa e pá, e sai pras festas, começa a ficar com um monte de gente. Aí eu tô solteiro porque eu estou decidido. E aí depois passa um tempo, 1 mês, 2 meses, você se arrepende e quer voltar pra casa. Então assim, eu acho que às vezes no relacionamento, né, no casamento, a gente toma decisões precipitadas na base da raiva. Às vezes você tá com raiva, vocês discutem e acabam se machucando e terminam e vai um para um lado e um para o outro, e isso pode acontecer. Mas depois que as coisas esfriarem, né, você voltar para conversar com aquela pessoa, eu acho que é importante, né, você conversar, porque conversar com uma pessoa estando com a cabeça quente é complicado. É muito complicado você conversar com uma pessoa estando com a cabeça quente ou a outra parte também estando com a cabeça quente, porque vocês não vão resolver nada. Então, eu acredito nesse tempo. Eu acredito que você precisa sim se dar o tempo
dar um tempo para o seu relacionamento se vocês estão passando por uma crise, por uma fase difícil. Eu acho que isso vai um pouco até contra as pessoas que falam que você não pode dormir brigados, vocês têm que se resolver. Só que quando o relacionamento ele já tá errado, quando o relacionamento ele já não está, as duas partes estão tão orgulhosas e o ego das duas pessoas estão tão... Parece que não há mudança, parece que é muito difícil mudar, sabe? Parece que um fica competindo com o outro. Ah, se você não mudar eu não mudo. Ah, eu mudei mas você não mudou, então eu vou voltar a ser de novo o que eu era. Então fica esse joguinho interminável e as coisas não andam. Eu acredito sim que tem um momento que você precisa sim dar esse tempo, tá? Se desvincular dessa pessoa, se afastar um tempo dessa pessoa e tirar esse tempo para repensar muita coisa e melhorar principalmente em si, né? Em você, olhar o que você errou. Um dos meus grandes erros era sempre apontar, deixar de olhar muito pro defeito dele. Eu sei exatamente quais são os defeitos dele, eu sempre aponto esses defeitos nele. Ele também já jogou várias vezes na minha cara os meus defeitos, porque eu também tenho muitos defeitos dentro do relacionamento. Então assim, nesse período de tempo, o ideal é você se conectar consigo mesma e repensar e olhar para si mesma, olhar para os seus defeitos, o que você pode melhorar como pessoa, e não pensando, eu vou melhorar isso para poder ter ele de volta, eu vou fazer isso. Não, é melhorar para si. Mesmo se você não voltar com ele, vocês não voltarem para esse relacionamento, para esse casamento, para você se melhorar para você mesmo, para futuramente, quando você tiver um relacionamento, ser algo mais saudável. Teve uma história que é um pouco trágica, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque teve um casal de amigos nossos que eles também se separaram esse ano. Acho que em abril eles se separaram. Eles tinham uma casa muito boa, né, de andar e tal, em um local muito bom da cidade, um condomínio muito bom. Eles se separaram, venderam a casa, eles venderam a casa, dividiram o dinheiro, ele comprou uma moto para ele, alugou um apartamento, ela comprou um carro e começou a construir uma outra casa para ela, enquanto estava morando de aluguel com os filhos. E 4 meses depois eles decidiram voltar. Por quê? Porque viram que se gostavam, porque viram que fizeram um erro ao se separar e voltaram. E agora eles estão morando juntos de aluguel, esperando a casa ficar pronta. Então assim, são decisões muito precipitadas para se tomar à frente de um relacionamento longo. Por isso que eu acredito sim que você precisa sim de um tempo, seja para você ou seja para o seu relacionamento. Vocês estão muito tempo juntos, vocês têm dificuldades no casamento de vocês, mas vocês se gostam. E a distância ali de vocês mostra isso, porque quando vocês estão distantes um do outro, quando vocês se permitem ter esse tempo, vocês percebem que vocês gostam da pessoa, vocês querem sim fazer dar certo, e se vocês querem fazer dar certo, vocês precisam desse tempo para vocês se recuperarem, se reencontrarem. Se você tá passando por isso, se você tá passando por um término de um relacionamento, né, de um casamento, se dê esse tempo também, tira esse tempo para você reavaliar, vale a pena sim, né? Qual foi o motivo do término de vocês? O que foi que aconteceu para ter terminado? Ele disse que não te ama. Se ele olhou para você e disse que não te ama mais e você ainda ama ele, dá um tempo, deixa ele ir, dá esse tempo para ele, cuida de você, se ame. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco esse vídeo meio aleatório, meio sei lá, mas foi uma coisa que veio na minha cabeça por conta desses relacionamentos que eu vivenciei durante esses últimos meses e que tiveram esses fins, que acabaram voltando, né? Teve outro amigo meu também que ficou 4 meses separado da mulher e eles começaram a namorar de novo porque se reencontraram em uma balada e os dois estavam mais leves e hoje em dia eles estão juntos de novo. Então assim, foram 3 exemplos de casais muito próximos a mim que terminaram e passaram um tempo e voltaram, e hoje eu estou nessa mesma situação. Não sei, está na mão de Deus, mas é algo que eu acredito muito no tempo. Então eu quero que você diga aí nos comentários, vocês acreditam em tempo em relacionamento ou não? Pra vocês não existe esse negócio de tempo? Porque pra mim, gente, quando eu era adolescente, sendo bem sincera, quando eu era adolescente e jovem, eu não acreditava nesse negócio de tempo, não. Pra mim, a pessoa tá pedindo tempo porque quer outras coisas.
mas hoje em dia eu entendo o porquê do tempo, né? Às vezes a pessoa realmente vai pedir um tempo pra você em um namoro qualquer, né? Um namoro de algum tempinho, vai pedir um tempo pra você como desculpa pra poder sair do relacionamento e terminar de verdade, quer ficar com outras pessoas e não quer mais você, e aí vai usar isso como justificativa de verdade. Era isso que eu passava quando eu era mais nova. Mas dentro de um relacionamento eu acredito muito que o tempo ele pode se resolver. E é isso, comenta aí o que vocês acham. Não esquece de curtir e de seguir aqui também, né? De se inscrever no canal. Um grande beijo pra vocês. Se vocês quiserem mais conversas assim sobre relacionamento, só dizem aí pra mim o que vocês querem que eu faça. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!